dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu estou ótima, melhor agora com vocês, né? Junto com Gisela aqui fazendo, né, a tradução de Libras. Bom dia, Vilma, sempre comigo aqui. Vamos lá, minha companheira, vamos dar bom dia ao pessoal, Vilma. Bom dia, todo mundo, vocês aí do outro lado. Vamos para essa aula de música, bem legal, aprender um pouquinho mais sobre a notação musical. É um tema bem interessante. Vamos lá? Vamos lá. Bom, é um tema bastante, né, que agora a gente vai ver mais a parte teórica, mas num segundo momento, numa próxima aula, a gente vai ter a presença de convidados, né, e vamos aprender a ver as notas musicais, não é isso? Diretamente no tablet de vocês, tá? Bom, leitura de imagem. Dó, ré, mi. São três notinhas, vamos seguir. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Olha aí. Posse de Tom Jobim, um riff do Metallica, todas as notas que usamos no Ocidente recebem esses mesmos nomes há centenas de anos. Seja lá qual foi a música que você ouviu por último. Notação musical é um sistema de escrita que representa graficamente, com os seus símbolos próprios, né, as notas musicais. Uma peça musical inteira, né? Ou a própria, que a gente pode chamar de composição musical também. E esse sistema, ele é formado por um conjunto de sinais gráficos que representam uma organização de sons, né? Permitindo que o intérprete, ou seja, a pessoa que está lendo a partitura, que vai tocar, que vai colocar aquela música, né, ele possa executar semelhante mesmo a o que o escritor, o compositor, o arranjador fez, né? Ou seja, essa organização de sons para que a música se faça. Bom, e aí? Como será que surgiu a escrita musical? Como forma de notação musical, é bem antigo, né? Mas essa questão da organização dos sons, de querer documentar esses sons. Mas, como forma de notação musical, né? Mais precisamente sinalização musical, mais antigas são as técnicas quironômicas. Olha, hoje vocês vão prestar atenção, porque vocês vão ouvir nomes extremamente assim, né? Acadêmicos, uns nomes bem diferentes. Que eram sinais manuais indicados por um músico e que escrevia as curvas melódicas e ornamentos, né? Uma técnica que se desenvolveu nas tradições que não tinham a notação escrita. Ou seja, o ser humano sempre arrumou uma forma, né, de interpretar e passar para outros, né, o que ele queria dizer, ordenando as melodias, ordenando os ornamentos, né? Então, ele encontrou gestos manuais para fazer isso. Então, foi todo um crescente, né? Um pouco de história, né? Na Mesopotâmia, o Egito faraônico, a música indiana, cantos védicos, a música judaica e os cantos bizantinos e romanos. Esses sistemas eram formas de sinalização, eles não eram escritos, tá? Bom, a grafia musical, de fato, ela teve seu primórdio na notação alfabética grega, já existente desde 500 anos antes de Cristo. Os chineses, eles tinham um sistema por volta do século III antes de Cristo também, mas foi na notação agregada que a escrita musical aqui do Ocidente, né, começou a se desenvolver. Então, esse texto grego que está aqui no papiro, escrito por volta de 200 anos antes de Cristo, em Hermópolis, Egito, tem 7 linhas de escrita contendo partes dos versos,
né? A 338 e a 344. Do primeiro refrão da tragédia de Orestes, composta em 408 a.C. pelo autor Eurípides, ok? Então esse aqui é simplesmente o registro de escrita musical mais antigo da humanidade, um documento de cerca de 2.500 anos que sobreviveu ao tempo. Nossa, Vilma, maravilhoso, né? Vamos ainda um pouquinho da história. Aqui, ó, neste papiro está o epitáfio de Sílico, né? Vamos, essa leiturinha de imagem aí para vocês, para a gente continuar. Embora muita coisa tenha sido construída sobre a música dos gregos conhecidos, o papiro que foi recuperado da cartonagem de uma múmia no fim do século XIX pertence à coleção de papiros da Biblioteca Nacional Austríaca. É o mais antigo registro completo de música escrita. O texto e a música estão inscritos numa pedra funerária. Foram encontrados em Aydin, na Turquia, próximo de Tralles, e datam aproximadamente do século I depois de Cristo. Menino, quer dizer que o homem ele é musical desde os primórdios, né, Vilma? Pois é. Agora a escrita que demorou, né, muito tempo até se conseguir fazer uma escrita que pudesse dar conta, né, de toda a música. Isso. Né? Um processo. Um processo, com certeza. Bom, vamos para a escrita neumática, que é da Idade Média, né? Foi na Idade Média. Aqui, ó, outra leitura de imagem. Aqui a gente tem um salmo em notação neumática, tá? E aqui a escrita propriamente dita. Sob grande influência do sistema grego, o sistema equifonético, com raiz no aramaico. Lembra, gente, que na Bíblia tem dizendo que Jesus falava aramaico? Era usado para notar as inflexões quase melódicas das recitações dos antigos cantos litúrgicos da Idade Média, sob os textos bíblicos hebraicos, né? No século VI depois de Cristo, na música das igrejas síria, armênia e outras lá do Oriente, né? Assim como na sinagoga, onde o atual sistema de notação deriva desse, ok? A escrita guidoniana, vamos ouvir. Olha aí o que a gente acabou de ouvir, minha gente. Foi o epitáfio de Sílico. Vou dizer agorinha. Epitáfio de Sílico. Acertei. São os nomes bem legais, né? No Ocidente, Guido d'Arezzo, né? Guido da cidade de Arezzo, né? Aí eu colocava o nome Guido d'Arezzo, né? Ou Guidarezzo, quando se falava no italiano bem rápido, né? Ele colocou, não é? Ele conseguiu, dentro de uma escrita, colocar uma série de sílabas. Ut, Ré, Fá, Sol, Lá, para ajudar os cantores a memorizarem os meio-tons das sequências da escala. E tais sílabas derivaram do hino a São João Batista, Ut, Queant, Laxis, no qual a nota inicial de cada frase corresponde às sílabas do texto. Nossa, menino, foi uma sacada boa, né? Eu gosto dessa historinha. É isso! Eu sabia que você ia contar, adoro quando você conta essa história. Eu gosto dessa historinha. Não, eu adoro imaginar. Eu tenho essa imaginação fértil, eu fico imaginando o Guido lá, regendo coro, numa época que ele não tinha uma partitura como a gente tem hoje. Sim. Né? Ele só tinha as neumas. Isso. E você sabe que as neumas não tinham notas, né? Não. As neumas só tinham uma sinalização para orientar.
se subia a nota, né, a altura, se descia, e mais ou menos se o tom era mais longo, mais curto, não eram as notas musicais, porque elas ainda não estavam nomeadas. Sim. Né? Aí o Guido, ele percebeu que essa música, ela começava na sequência de notas, porque isso ele já se percebia intuitivamente, Com né? certeza. Que existiam essas notas, que elas tinham um tom acima, o meio tom, né? Que ela ia subindo a altura, isso aí eles já percebiam, só não tinha nome. Aí ele percebeu que essa música, ela estava na sequência certinha. Começava no dó, que ele Sim. chamou de ut, porque ele deu o nome da primeira frase. Sim. A primeira frase era no dó, a segunda era no ré, a terceira era no mi. Aí ele disse, vou dar o nome da primeira frase para essa nota. E foi aí que ele nomeou as notas, né? Era ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí o ut depois virou dó. Virou Depois dó, mudaram né? o nome lá na frente, assim, Sim. séculos depois. Porque o ut realmente fica tão ut, né? Não fica muito Mas foi sonoro. a sacada dele, né? Foi. O Guido era O incrível. Guido era fantástico. Vamos ver aqui? Ó, o hino a São João Batista. Aqui, ó, escritinho, o hino a São João Batista. O monge italiano, o Guido, né? Também já desenvolveu um sistema de notação que considera a pauta de 4 linhas. Já, olha, ele já chegou aí, hein? Na pauta de 4 linhas. Então, usadas, né? Associando-a através de letras, as letras, né? As, fá, dó e por vezes o sol, né? F, C, E e G. Letras que acabaram dando origem às nossas claves, né? As claves de dó, clave de sol, aquela coisa toda linda, maravilhosa, né? Aqui a gente tem nessa leitura de imagem aqui, o Guido, né? E uma igreja da cidade de Arezzo, tá? Uma igreja do século IX. Bom, foi ele também, o Guido, idealizador do solfejo, que é um sistema de ensino musical que permite ao estudante cantar os nomes das notas. Dó, dó, ré, 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 mi, alguma coisa assim, sabe? Com essa finalidade, criou os nomes pelos quais as notas são conhecidas atualmente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si! Em substituição ao sistema de letras de A a G, que eram usados anteriormente. Olha o hino a São João Batista. É um canto gregoriano, tá? Ai, que lindo, gente. Por mim eu não parava não, hein? Leiturinha de imagem. Italiano e estudioso da música antiga. A sílaba pode ter vindo de seu sobrenome ou da sílaba inicial de Dominus, Senhor em latim. E San foi encurtado para si as iniciais de Sancte Johann. Olha aí a explicação. Bom, né? Bom, vamos fazer um esquemazinho para vocês só se lembrarem quando forem olhar, né, a aula depois. Monge Guido d'Arezzo, século X. Ele aproveitou o hino de louvor a São João Batista, né, e com as iniciais de cada um dos versos em latim, ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Já
criou o que seria a primeira notação, como é conhecido hoje. E já o Dó, ele foi somente adotado no século XVII. Ok? Deixei logo abaixo aqui uma linha do tempo sobre notas e pauta. É importante que a gente observe um pouco da história, do que aconteceu para a gente ter essa notação musical que a gente conhece, essa partitura que nós analisamos hoje. Então tudo isso daí foi uma evolução e foram séculos, né, muitos e muitos anos até chegar no que a gente conhece hoje. E o que a gente conhece hoje, de repente, daqui a alguns anos também pode mudar. Então é importante a gente olhar para o passado, entender o passado, para que nós possamos enxergar o presente e melhorar o nosso futuro, né? Bom, a pesquisa que eu fiz no século V, do século V ao século VII, a música ela começou a ser grafada, né? Porque aqui fala em notação fonética mnemônica. Por exemplo, o Papa Gregório Grande, ele utilizou as letras, né, para representar os sons. Então, do século V ao século VII, essa era uma forma de se escrever no papel e também de, digamos, entre aspas, eternizar aquela criação musical, né? Porque até então a música era transmitida de pai para filho, né, de geração em geração. Então, para não se perder com o tempo, então utilizou a notação fonética, mnemônica. E a partir do século IX, então surgiu a pauta, né? Só que não é a pauta que a gente conhece hoje. Surgiu uma linha, depois duas linhas, né? E quando chegou o século XI, Guido de Arezzo, ele criou aí uma pauta com 4 linhas. Então aí, a partir desse momento, a altura começou a ser grafada no século XI. No século XII, a duração dos sons, né, começaram a surgir aí as figuras musicais e tudo mais, né? E começou a ser indicada essa definição da duração. Aí passaram-se alguns séculos, no século XVI o timbre foi indicado na partitura, e no século XVII foi indicada a intensidade, né? Pelo que eu acompanho aí, Beethoven, né, ele começou a indicar na partitura dele os sinais aí de intensidade, a dinâmica, a própria dinâmica que a gente conhece. Então, assim, essa linha do tempo foi a pesquisa que eu fiz, né? Muito interessante a gente conhecer, né? E hoje a notação musical ela é importante, né? Imagine uma música que você compõe e não tem como você escrever em nenhum lugar, no papel ou no computador, né? Precisa ter regras para se escrever a música. Muito bom, né, gente? Eu achei esse vídeo de licença aberta que fez esse resuminho para a gente do que a gente viu, né? Exatamente para que vocês tivessem uma linha de tempo, né? Uma cronologia, exatamente para a gente entender tudo dentro do seu tempo, da época, e saber a evolução, né? E agora a gente vai ver um pouquinho a música medieval, que foi exatamente nessa época que teve que o Guido chegou e teve essa descoberta, e teve essa eureka e trouxe para a gente. Era o cantochão, a música sacra, que é monofônica, o órgão, evolução do canto gregoriano para uma polifonia, né? Ele é o canto gregoriano polifônico, tá? O moteto, que é uma música polifônica feita para coro, tá? Com diversificação de texto entre as vozes falam os textos, né, litúrgicos. E o trovadorismo, que eram as cantigas de música popular. E o trovadorismo, ele cantava a heróis, ele podia fazer, por exemplo, se ele estava no castelo e tinha um determinado lorde, e ele fazia uma trova em homenagem a esse lorde. Eram palavras ditas, né, bajulações, né, nessa época, bem isso. Bom, a notação musical padrão, né, como regra geral, ela é escrita num conjunto hoje de 5 linhas,
paralelas, que a gente chama de pauta ou pentagrama, vocês vão ver esse nome também. É o nome do conjunto de linhas utilizadas para escrever as notas musicais da partitura, no sistema de notação da música ocidental, que foi a que Guido deu o início. Atualmente a pauta contém 5 linhas e por isso também é chamada de pentagrama, tá? No início do uso da pauta, usava-se apenas uma linha colorida, isso datando do século IX. Depois, tempos depois, outras linhas foram sendo acrescentadas. O pentagrama que usamos hoje, estabelecido no século IX, foi definitivamente usado a partir do século XVII. São 5 linhas e 4 espaços entre essas linhas. As linhas e espaços são contadas de baixo para cima. A fonte que eu tirei foi de Boucher, 2003, tá? As figuras, vamos dar uma chegadinha aqui nas figuras. Valores ou figuras musicais são símbolos que representam o tempo de duração, quanto que vai durar cada nota musical. São também chamados de valores positivos. Os símbolos das figuras são usados para representar a duração do som a ser executado. As notas são mostradas na figura abaixo, de uma ordem decrescente, tá? Numa ordem decrescente de duração. Ela vai sendo mostrada, ok? Elas são semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. São os nomes, ok? A duração das figuras musicais, ela depende da fórmula de compasso, de andamento utilizado. Então, isso significa que a mesma figura pode ser executada com diferentes durações, em qualquer música, como também numa única música, caso haja mudança do andamento, do compasso da música. Tudo isso, assim, a gente deu uma olhadinha nas aulas anteriores, né? As pausas, ainda dentro da questão de tempo na música, uma pausa em que o instrumento não produz som ou determinado som, as pausas se subdividem também, como as figuras, em termos de duração. Então, cada pausa dura o mesmo tempo relativo que a sua figura corresponde. Ou seja, a pausa mais longa corresponde exatamente à duração de uma semibreve, tá? Temos aqui as claves, A clave de sol, clave de fá, clave de dó. Elas propõem toda a representação musical a uma que mais se adeque ao instrumento ou aos instrumentos que irão produzir o som, a música, ok? Por exemplo, as vozes graves usam geralmente a clave de fá, enquanto que as mais agudas usam a clave de sol. De um modo geral, a clave que define o ponto de partida para a localização das notas musicais, sempre a partir de uma linha do pentagrama. Então, a altura, vamos ver a altura? A altura de cada nota, ela é representada pela sua posição, a posição que ela esteja no pentagrama, em referência à nota definida pela clave que foi utilizada. Variação de volume ou intensidade, a gente tem isso aí também. Tudo isso são o que a gente viu, volume, intensidade, tudo isso a gente já viu, vocês já estão ótimos nisso. Crescendo e diminuindo em forma de sinais, maior ou menor, para sugerir o aumento ou diminuição de volume, respectivamente. Bom, vamos brincar de fazer som? Vamos brincar? Vou mostrar a vocês bem rapidinho, não vai dar para a gente ver o tutorial. Mas o Magic Piano, mas aí, no tablet de vocês, isso aí vai ser próxima semana, a gente vai ver isso aí, hein? A próxima aula ou a outra, a gente vai ver, aprender a trabalhar no tablet de vocês. Vocês vão aprender as notas musicais ali, no tablet de vocês. Vocês acreditam nisso? Maravilhoso. Nem eu acredito. Vê? Isso é lindo demais, gente. Bom, o Magic Piano, já mostra a qualidade é um que jogo. tem o aplicativo. Olha aí. Bem-vindo ao Magic Piano. Daí ele fala, toque uma nota quando ela alcançar a linha. É um jogo, então, para você tocar algumas músicas. Quando a nota ela alcançar... Aí aqui... Depois, o que a gente faz? É só curtir as músicas. Prepare-se para usar 2 a 3 dedos. Olha aí, você vai usando os dedos. Por enquanto, então, esse você precisa de 3 aplicativo... dedos,
E deu aqui perfeito. É mais para produzir os sons, tá? É mais para você ver o som acontecendo, você saber que tocando ali o seu dedo ainda não tem aquela coisa, dó, ré, mi, ainda não. Isso é para próximo encontro. Agora é só para vocês experimentarem esse joguinho, jogando com os sons, tá? Para sensibilizar o ouvido de vocês. E finalmente você faz o som, depois que você Aqui vai, no você aplicativo. bota no fácil, no médio, no Ó, difícil. acho que ela já foi baixada, pelo que eu tô vendo aqui. Fácil. Então, Olha aí. Legal, né, gente? O som está feito. Muito bom. Eu acho que... Tudo bem. Não quer passar o próximo slide. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. A atividade é exatamente para vocês experimentarem esse aplicativo, né? Se deliciarem um pouco com a questão de fazer som. Se preparar aí para a gente depois ver o Dó, Ré, Mi. Obrigada, Vilma. Vamos se despedir do pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Gisela, muito obrigada. Espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Bye, bye.